Fala, meu povo, estamos começando aí mais um Pode Começar do Zero. É o 16º episódio aí, na verdade o nosso 4º episódio da nossa segunda temporada, estreando aí com toda a força possível e trazendo muita informação de conhecimento, de qualidade, né, Thiago? Porque aqui o que a gente preza mais nesse podcast é qualidade, porque a internet está aí veiculando um monte de informação, só que a gente tem o objetivo de trazer aqui informações relevantes de conteúdo que vai agregar na tua vida e principalmente fazer com que você comece do zero. E do zero pode ser literalmente sair do sofá e começar, né, uma atividade física, uma rotina nova, ou principalmente, né, você pensar numa atividade física nova que você não conheça, que você queira experimentar, só que você está estagnado, está meio desmotivado, está meio sem sentido. Então aqui a gente vai trazer profissionais que agreguem aí para você, que tragam um conhecimento e que você fale, putz, isso aqui vai me motivar a começar, né? Isso aqui vai me motivar a ser uma pessoa totalmente diferente. Aproveitar que ainda estamos no começo de 2026, né? Então pegue todas as suas promessas que vocês fizeram ao longo de 2025, que vocês não colocaram em prática, e vamos começar a colocar esse ano. Então, o podcast tem esse sentido, né, de fazer você se motivar com um conhecimento muito especial. Hoje a gente está com um convidado aqui super fera no assunto, que a gente já vai apresentar para vocês, mas antes disso a gente também precisa falar que vocês precisam ativar sininho, comentar, curtir, compartilhar, porque cada vez que vocês fazem isso, a própria rede social considera o nosso podcast relevante, aí vai chegando para mais pessoas, então a vovó, o vizinho, o papagaio, o periquito vai curtindo aí o nosso podcast, vai comentando e vai agregando quanto mais pessoas, né? Então a gente quer agregar aí muito na qualidade de vida da sua vida, da vida das pessoas mais próximas a você, porque o nosso objetivo é esse, fazer você ter motivação para dar um start na tua vida, e aproveita que o ano começou e que a gente tá aí com tudo, né, Tiagão? É isso aí, estamos aí, ó, ano começando, 2026, pode começar do zero. Esse aí foi um projeto que a gente está colocando bastante energia, e tudo que a Estela falou faz muito sentido, não só para a gente, mas principalmente para levar essas informações para vocês, né? Então, o podcast, o Pode Começar do Zero, ele saiu de uma iniciativa nossa em poder não só trazer profissionais aqui da área da saúde, mas também para trazer pessoas que, assim como vocês, tenho certeza que vocês, se ainda não se identificaram com algumas histórias aqui que a gente traz no podcast, vocês vão se identificar, porque são histórias de pessoas reais, né, com vidas reais, com rotinas aonde é parecida com a minha, com a da Estela, com os nossos convidados. E a gente sabe que o segredo de tudo é a gente equilibrar as diversas áreas que a gente tem da nossa vida, não só a nossa família, o nosso trabalho, os nossos treinos, enfim, a nossa alimentação. E o mais importante é a gente criar essa consciência, é a gente trazer a consciência em relação aos hábitos de vida mais saudáveis, não só no campo físico, mas também no campo mental. E hoje a gente está aqui com o convidado, o Helder, ele é fisioterapeuta, meu colega aí, a gente troca bastante ideia, né, Helder? A gente fala bastante sobre negócio, a gente fala bastante sobre o empreendedorismo na área da saúde. A área da saúde é uma área que ela movimenta aí por ano, praticamente, nesse último ano, movimentou trilhões de dólares. Então, a indústria do wellness, né, a gente sabe que é uma indústria que ela vem crescendo cada vez mais. E é importante a gente, como profissional da área da saúde, trazer informação, não só informação científica, de dados científicos, mas também de coisas que dão certo, de coisas que funcionam dentro da área. E o Helder é um cara que ele já está aí no mercado há bastante tempo, também há muitos anos. A gente vai conversar um pouquinho aí com ele sobre a Nive, que é uma startup, né, Helder? Que ele trouxe aí, que está trazendo, que está crescendo cada vez mais. O Helder também tem um ramo de estúdios aí, a gente vai conversar sobre isso. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bacana ter você aqui com a gente para trocar experiência, falar um pouquinho aí sobre negócio, falar principalmente sobre saúde, né? Sim. Mas fala um pouquinho aí sobre você, fala aí quem é o Helder, da onde que você saiu. Você estava falando aqui pra gente inicialmente aí de TI, né? Que você veio daí. Me fala aí um pouquinho. Eu acho que até para dar um estímulo para começar a saúde, né? Já começa Legal. A história lá quando eu tinha 17, 16 anos, né? A gente não sabe o que vai fazer da vida, a profissão do futuro era informática. Então, eu sou um Helder, sou um pai de 3 filhos, já passando dos 40, e quando eu tinha 17, 18 anos, eu trabalhava com informática.
E hoje, até para puxar o gancho, né, até a população hoje que 17, 18 anos, as crianças estão se cuidando muito mais, o adolescente está se cuidando mais. Naquela época a gente não fazia exercício, ou era jogador de futebol, ou jogava... E começa a história lá da informática, né? Quando eu fazia estágio, eu tive uma tendinite, porque me abaixava muito, né? Antigamente o estagiário era o que abaixava e é o que colocava os cabos de rede, e eu acabei desenvolvendo uma tendinite. E antigamente, como é que tratava, né, tendinite? Tem um hospital aqui de Santos, todo mundo sabe que é um hospital bem famoso ortopédico, que todo mundo falava, caiu lá, é um gesso. Então, imagina, 15 dias, um adolescente com gesso no joelho não mexia. Então, já começa a minha história na fisioterapia ali, e parece, né, um pouquinho batido, mas a fisioterapia que me encontrou, né? Porque eu fui na fisioterapia porque eu precisava resolver meu problema, e ali eu mudei meu vestibular, que era para informática, e entrei na fisioterapia, e até hoje estou aqui me cuidando e podendo trazer saúde para as pessoas. Mas aí um dado curioso, Helder. Você teve a tendinite, né? E você procurou aí o tratamento correto para tentar tratar essa tendinite. Naquela época, o que você achou da fisioterapia? Você falou, pô, esse negócio aqui é legal, ajuda as pessoas, isso aqui vai crescer. Ou talvez pela falta de atendimento do que tinha na época, aquilo não foi um atendimento que você falou, isso aqui dá para ser melhor, isso aqui dá para melhorar. Qual que foi o teu gatilho? O meu gatilho foi nas duas vertentes. Porque na primeira, a gente não... A fisioterapia, na década de 80 até 90... Não, em 80 era um curso técnico. Uhum. Então, todas as clínicas eram atreladas a um consultório médico. Então, era um puxadinho do fundo da edícula que ia no ortopedista e no fundo. Ele repassava para a fisioterapia. Isso. Então, aquilo ali era técnico. Né? Até hoje ainda eu sei que ainda existe. E não tinha tanto campo de atuação, né? O cara só fazia aquilo, né? Ortopedia. E aí era muito limitado. Só que, assim, imagina que primeiro já começou a iatrogenia, né? Nem falar de erro médico. Você está com uma tendinite, você vai imobilizar durante 20 dias, você resolve a tendinite, mas ganha o quê? A limitação de amplitude de movimento, a fraqueza muscular. Então, ali já entra a iatrogenia no tratamento, né? E hoje não, hoje até a parte médica discute muito. Ó, eu vou mobilizar, mas eu vou colocar com velcro, já vai para fisio agora, né? E a fisioterapia já, dependendo do caso, já libera o cara para fazer alguma coisa, já vai fazer academia, vai ter para ganhar mobilidade, para não perder massa muscular. É uma coisa muito casadinha, tanto que nosso ecossistema lá a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha de forma integrativa. Até mesmo você vê que hoje na fisioterapia a gente, né, eu também trabalho com essa questão da parte de integrativa. O paciente crônico, você pega um exame de sangue dele, a B6, B12 está no chão. E aí o médico tacando antidepressivo nele, e o cara não tem como Isso é complexo B para fazer o... Não, e aí reflete no trabalho da fisioterapia também, né? 100%. Então, eu lembro que uma formação que eu tive foi assim, eu fiz meu primeiro paciente. Eu fiz a formação em dezembro, eu peguei esse exame dessa paciente e eu falei assim, ó, todo mundo que entrar, me traz seus exames. E aí eu falei, vamos corrigir B12, vitamina D, tava tudo no chão. Cara, no outro dia, virou ano, né? Aí em janeiro ela veio e falou, você tira uma dor de 5 anos que não tem mais. Então, assim, tem que pensar como um todo num paciente, né? Então, sim. É que isso dá trabalho, né, Helder? Dá trabalho. Dá trabalho. É muito estudo, é você achar o por trás. Então, a fisioterapia eu acho sensacional porque você literalmente trata. E antigamente, pelo menos, eu sempre escutei, até hoje chega paciente lá no consultório falando, o médico falou para eu não treinar porque eu estou com dor. Ou eu estou de tal jeito. Eu falo, tá, mas você conversou com o teu fisioterapeuta? Ah, não, mas o médico me falou que eu não posso. Eu falo, tá, então vamos lá. Vamos entender o que aconteceu, mas vamos pedir outras opiniões? Porque se teu fisioterapeuta que está te tratando, que realmente vai entender a causa dessa tua dor, tá falando que você pode treinar, será que não é melhor você treinar que a tua recuperação vai ser melhor? Será que se você tomar uma suplementação, ao invés de você ficar tomando um monte de anti-inflamatório, um monte de corticoide, será que sua recuperação não vai ser maior? Então, acho que esses debates que a gente tem com o paciente faz toda a diferença, principalmente em acreditar que a fisioterapia... Tem muita gente que chega e fala, não, mas eu vou para fisioterapia o quê? Para ficar tomando choquinho?
Pô, mas que fisioterapia você tá indo? Eu acho que é criar consciência através de informação, claro, nas pessoas, de que cada profissional da área da saúde tem o seu espaço. E se a gente precisa de uma opinião do fisioterapeuta, a gente tem que ir no fisioterapeuta, não no médico, né? Porque a gente sempre foi muito acostumado na questão de tipo, o médico é quem sabe tudo e ele é que vai repassando para os outros, né? Tipo, o médico vai encaminhar para nutricionista, o médico vai encaminhar para o físio, o médico vai encaminhar... Mas não, peraí, se você precisa de uma nutricionista, eu vejo meu pai, às vezes, então, o doutor fulano pediu para eu comer só arroz, feijão. Eu falei, tá, mas ele é nutricionista? Não, ele é médico. Não, mas você não tem que perguntar isso para um médico, né? Não é o médico que tem que te dar essa informação. Uma dieta. Mas o médico não entende disso? Eu falei, não. Vamos mais a fundo. Da sua mãe, pós-operatório. Sim, pós-operatório da minha mãe. O ortopedista operou o joelho, não foi? Fez uma prótese de joelho. Aí o ortopedista chegou para ela e falou assim, você não precisa de fisioterapia. E ela falou, então o médico falou, então não vou fazer. Exato. Mentira. Aí eu entrei na Nive, ele falou assim, eu vou te dar uma sessão de fisioterapia pra você fazer no tamanho. Qual que é o nome dele mesmo? Pedro. O Pedro foi lá, foi na casa da minha mãe, tratou ela lá, fez uma sessão, não sei o quê. Aí a mãe gostou, não, gostei, foi bom e tal, beleza. Aí eu falei assim, mãe, é o seguinte, agora vamos marcar as outras. Então, mas o ortopedista falou, eu tô com medo, de repente vai que dá algum problema, aí o ortopedista fala que não é pra eu fazer. Olha lá, cara, o medo da pessoa. O medo. Que a hérnia, né? A hérnia de disco, já tem estudos que 80% das hérnias regride espontaneamente. E aí o cara fala, você não vai fazer mais nada. Você não pode fazer nenhum esporte, porque a hérnia vai te impossibilitar Cara, disso. imagina, olha que loucura isso, né, meu? Você falar para um paciente que ele não deve praticar esporte, óbvio, né? Acho que deve ter situações que realmente uma hérnia, às vezes uma tendinite, alguma coisa do tipo, deve realmente impedir um pouco a performance daquele paciente. Mas você falar, você não pode treinar, imagina o impacto que isso tem. Acho que para quem é sedentário ainda, para quem não tem o esporte na veia, talvez seja uma coisa normal, né? Então falar, beleza, o médico falou. Agora pro cara que é ativo a vida inteira. Agora imagina, para quem pratica esporte, fala, você não pode treinar. Como assim eu não posso treinar? Mito lá é bem mito, né? Do meme do ortopedista que fala que não pode agachar, não pode fazer agachamento na academia. O cara sentar na vaso sanitário como? Não, mas assim, então... Você levanta da cadeira como, gente? Então, exatamente. Não foi um agachamento isso, né? Isso daí foi um passo mais. Então, foi assim, ó. Só mas é muito louco isso, né? Porque a gente acaba aceitando uma opinião e eu até consigo... Imagina, eu tenho um estúdio também há praticamente 16 anos, quase 20 anos, e isso acontece muito. De pessoas chegando e falando assim, olha, o médico disse que eu não posso fazer agachamento, o médico disse que eu não posso fazer isso. E diversas vezes eu me coloquei no lugar do médico de falar assim, mas por que será que ele falou isso? E eu consigo entender porque às vezes o médico, na cabeça dele é assim, cara, para esse cara... fazer exercício numa academia convencional, no meio do monte de gente, sem saber o que ele está fazendo, sem orientação, cara, não faz. Não faz. Melhor não fazer do que fazer burrada, entendeu? Ou do que fazer alguma coisa errada que pode agravar o teu problema. Exato. Eu até compreendo. Prefiro até pensar dessa maneira. Falar assim, eu acho que o cara está pensando que o cara vai para uma academia convencional, ele vai estar no meio de 50 pessoas, sem professor, e, cara, vai fazer tudo errado. Fazer tudo errado. Aí realmente, então, para fazer isso, não faz nada. Mas aí é uma questão do médico refletir e falar assim, não, peraí, deixa eu dar uma orientação correta para esse cara. Ou até mesmo o próprio paciente, né? Falar assim, mas eu não treino numa academia, né? Eu treino com o meu personal, treino no estúdio. Tem um fisioterapeuta que me acompanha. Exato, entendeu? Então vamos fazer um teste? Então, em vez de treinar todos os dias, sei lá, eu começo 3 vezes por semana, vejo se eu sinto dor. O fisioterapeuta te passa um relato da minha evolução, de como que eu tô indo. Será que dá para negociar? É que eu acho que às vezes a gente mesmo tem medo, né, de peitar o médico e falar assim, não, mas eu vou treinar, mesmo com dor. Não, mas eu tô indo no fisioterapeuta, eu tenho um estúdio. Então, falta um pouco essa comunicação também, eu lembro, né? Até tem um ortopedista que é amigo do Dr. Lobão, né, o Dr. Luiz. Ele judoca há muito tempo, jiu-jitsu, então todo mundo que se machuca no jiu-jitsu, um ortopedista bom, vai pro Luiz. Por quê? Porque é um cara que sabe que vai parar quando tem que parar, vai ter que operar a hora que vai ter que operar. Que nem lesão de menisco hoje não se opera mais, aí chega paciente lá, um idoso, que já tem a fragilidade, acima do peso, aí vem com pós-operatório de menisco. Eu falei, putz, precisava?
Não um jogador de futebol. Então, existem critérios ali, e aí a gente acaba também tendo um ecossistema de vou encaminhar para aquele que discute caso. Que ele sabe, né, o que está fazendo, vamos dizer assim. E muitas vezes, quando a gente fazia, a gente recebia algumas prescrições, não pode fazer isso, não pode fazer isso, beleza. Aí, aos poucos, a gente vai introduzindo o paciente e vai fazendo tudo, né? Até eu falando uma aluna de um estúdio que tinha uma lesão no ombro e não podia fazer nada. E aí, a gente continuou fazendo, e aí a paciente voltou de 4 meses, mas só que é uma paciente esclarecida. E aí ela chegou lá, e aí, como é que ela tá? Eu tô ótimo. Nossa, tá perfeito aquilo que eu falei nela. Tá. Mal sabia que foi feito nada que ele falou. Então, exatamente. Mas só do ego dele tá inflado de que foi feito, aí o cara começou a encaminhar pra gente que nem louco. Mas é isso. Às vezes não vale nem a pena você ficar discutindo. Não vale. Entendeu? Você tem que fazer o seu trabalho, beleza. Vai comendo pelas meiradas até você chegar onde você precisa. Pro paciente, você fala, você confia em mim? Confio. Bom, então vamos fazer aqui. Exato. Entendeu? Não, eu acho que isso... A gente faz muito isso lá. A gente tem contato com fisioterapeutas, às vezes, que entram em contato com a gente. Thiago, tem esse problema, não sei o que. Com a fisioterapia, a gente casa muito bem. Mas quando é com médico, a gente já chegou aluno lá no estúdio com prescrição de treino do médico. Com a receita do médico lá, 3 séries de cadeira extensora, flexora, não sei o que. Bom, aí você olha aquilo, aí você fala assim, poxa, beleza, né? Aí você fala, não, tudo bem, tá aqui, eu vou passar pro teu treinador isso, tá aqui, o treinador chega pra mim e fala, Thiago, tá louco, que é isso? Isso aqui, fala, tá bom, é aquela coisa, tá bom. E assim, o básico do básico, 3 séries de cadeira extensora, isometria na parede de... Aí você fala, né? Mas assim, e aí onde eu falo, poxa, eu nunca vou me meter no trabalho de um nutricionista, de um fisioterapeuta. O segredo é a gente trabalhar em conjunto, por isso que diz, né? A multidisciplinaridade, ela trabalha com isso, então isso é importante. Exato. Helder, deixa eu te perguntar uma coisa, para quem está em casa agora, eu acho que existe, pra gente que é aqui da área, a gente sabe muito bem qual que é a importância da fisioterapia dentro, né, de um processo de recuperação, de prevenção, enfim. Mas para quem está em casa e está falando assim, mas eu vou utilizar a fisioterapia para quê? Porque eu fico imaginando a cabeça do senhor de 60 anos de idade que sabe que o treino é para ele melhorar o condicionamento e emagrecer e a nutrição é para ele se alimentar bem. A fisioterapia na cabeça dessas pessoas... Serve para quê, né? Serve para tratar uma lesão. Ou seja, me machuquei e tenho que ir para fisioterapia. O que você pode complementar nesse sentido em relação à fisioterapia estar presente no dia a dia dessa pessoa como uma forma de prevenção ou como uma forma de cuidado com a saúde? Vamos falar de Santos, né? Que é a cidade do idoso. Né? Sim. A gente sabe que já começa na sarcopenia, né? Sarcopenia é a principal causa de morte. Sim. Então, um idoso que não é fisicamente ativo, que não vai fazer atividade física, ele não vai para uma academia, ele não vai. E aí, vai perder massa muscular. E aí começa a ter problema de desequilíbrio. E é o que mora sozinho. Então, vamos falar minha mãe. Minha mãe tem 76 anos. Ela faz atividade física, ela dá lá sagradamente, mas quem não tem um filho que coloca a mãe, vai. Então, precisa da prevenção. A gente começa a perder força muscular, a gente começa a perder equilíbrio. Reflexo, equilíbrio, coordenação. E aí, às vezes sem querer, às vezes no rabo do cachorro, cai, fratura um fêmur, acabou. Né? Então, a gente sempre fala de alguns casos que a gente já tem que falar o que é o pior. Só que da minha mãe mesmo. Às vezes ela dá semana que dá uns canos, eu falei, mãe... A senhora fraturar o fêmur, tu sabe que é perigoso. Então, é na parte preventiva. Então, a gente tem mapeado, principalmente no idoso, quais as principais causas de lesões, né? Porque uma lesão no esporte, a gente sabe que não dá para prevenir. Exato, não existe vai prevenção. acontecer, né? Mas num público idoso, e também existe também na fisioterapia pélvica um mito que já vem tirado, acho que é uma das especialidades que mais cresceram. A gente tem 4 profissionais, acho que 5 lá na empresa, que é a incontinência urinária. O idoso, porque o que acontecia antes? Ele perdia urina, ela colocava um absorvente. É normal, da idade. Então, usa fralda. Usa fralda? Não, imagina, eu compro a fralda, tá normal. tudo bem. E ela, às vezes, na cabeça dela é normal. 70 anos perder urina, não é normal. E hoje, a gente vê que tem muita rotatividade, muita alta. O legal lá, nesse caso da pélvica, não é aquela fisioterapia que ele fica para sempre. Ela faz todo o exercício de assoalho pélvico, o biofeedback, tudo que tem que fazer, dá alta e faz os exercícios em casa e acabou. Mas precisa do quê? De novo, de um médico que tem uma cabeça de que, vou mandar que funciona. Exatamente. Né? Então,
Então, essa questão. Então, pélvica, respiratória, pessoal que fumou muito tempo, aí para de fumar, tem que parar de fumar. E aí já vai vir a debilidade da idade, mais a debilidade do quê? Dos anos de tabaco. Então, tem como fazer fisioterapia respiratória, ele vai ter que melhorar. Então, aí entra na fisioterapia respiratória o mesmo componente muscular da sarcopenia, né? Porque ele tem mais fibras explosivas, então ele anda uma quadra, ele cansa. Porque são as 3 engrenagens, né? A engrenagem da circulação, da respiração e da parte muscular. E a dele está comprometida a respiração. E aí sobrecarrega. Exatamente. Então, e entra a parte da reabilitação. Na verdade, a fisioterapia se encaixa para qualquer pessoa, para qualquer idade, qualquer praticante de atividade física ou não. É que normalmente eu acho que a gente tem um padrão de procurar ajuda somente quando a gente está com dor. Né? Exatamente. Então, sim, assim, sim. comecei a sentir uma lesão, comecei a sentir um incômodo, tá na hora de procurar um fisioterapeuta. Nesse caso, Helder, a gente sabe que é válido. Então, estou sentindo uma dor, um incômodo, eu tenho que investigar o que é. Mas se eu não sinto dor, eu acho que essa dor é normal e eu pratico uma atividade física, seja ela qual for. Necessariamente, essa pessoa precisa ir pelo menos uma vez no mês no fisioterapeuta? Essa pessoa precisa procurar uma ajuda ou é aquilo? Espera estar com dor para buscar ajuda? Às vezes nem precisa nenhuma vez, né, no mês. Mapeou, fez a avaliação. É um problema de desequilíbrio do quadril. Ele vai passar, às vezes, orientação para o próprio treinamento dele compensar. Então, ele fez um teste muscular, deu diferença, e aquilo ali está impactando numa diferença na marcha, e o cara corre, sente dor, às vezes no 6º, 7º quilômetro, ajustou aquilo, acabou. Né? Às vezes, um fisioterapeuta que trabalha com baropodometria faz uma palmilha, resolve. Então, e aí esse é o bom fisioterapeuta, que não é o que prende o cara. Você vai fazer 15 sessões, 3 vezes na semana, por 3 meses para... Não, e o cara fica em 10 sessões, 10 sessões, 10 sessões, né? Chega uma hora que você fala, e assim, às vezes nessas 3 sessões por semana, você não vê resultado nenhum. E aí, às vezes, o cara chegou e falou, você vai passar uma vez no mês aqui comigo, você vai fazer esses exercícios antes de correr, quando você sentir tal coisa, você alonga tal isso, tal. O cara tem uma melhora muito melhor do que ele indo 3 vezes na semana. Porque foi o que ele falou, né, Existem, dentro da fisioterapia, assim como na parte do treinamento, existem lições de casa que você pode fazer para se manter, né? E até para você melhorar. Então, se você for uma pessoa disciplinada tanto na questão do exercício quanto da fisioterapia, você consegue melhorar, entendeu? Então, muita gente acaba tendo preguiça mesmo, né? Até que aquilo, né? Tem muita gente. Um dos mitos, né, que a gente vê muita discussão, Helder. Alongar antes, durante ou depois do treino. Mais mito do que esse. A fisioterapia cresceu, você ganhou mais dinheiro depois que o CrossFit chegou? Puta, com certeza. Calma aí, mas aí começou a ganhar dinheiro é polêmico. Aí você tá sendo muito polêmico. Vamos responder primeiro o alongamento. É porque ele é professor, então um vai olhar a execução e o outro vai... Qual é o objetivo? Que assim, o CrossFit... competição, os caras saem correndo desesperados, tudo errado. Aí né? você Então, vai que vai, entendeu? Isso aí. Mas vamos pro primeiro tópico da polêmica. Vai lá. Vamos começar assuntos polêmicos da fisioterapia. Alongamento, ele é necessário? Tem que fazer antes, durante, depois? Depende da pessoa? Qual a opinião do Helder sobre isso? Não prevenir lesão. Então, já caiu. Eu previno lesão fazendo alongamento. Não. Então, foi o que eu falei. A questão da continuidade de fazer uma orientação. Vamos dar o exemplo que mais dá alongamento e dá flexibilidade, o Pilates. Eu, por ser fisioterapeuta, acho que eu sou um dos fisioterapeutas que uso só não usei fisiopélvica. Porque eu tô com uma lesão no adutor, então, tênis, jiu-jitsu, 2 lesões. Estou voltando pro Pilates. O Pilates aqui resolve. Tem uma hernia de disco, tem o joelho estourado. E o alongamento é para quem precisa. Né? A gente tem frouxidão ligamentar. Você dá um alongamento, você faz hiperextensão, machuca mais ainda. Vai ser pior, Então, ele precisa mais de força. Então, o alongamento antes e depois, tudo depende de um paciente que precisa ou não, mas não previne lesão, né? O grande que falam, né, no esporte, vou alongar para... Não. O pessoal fala que antes do treino, por exemplo, vamos pensar num treino de musculação, num treino no estúdio. Antes de começar o treino, você tá mais rígido, você tem que alongar
para realmente soltar tuas fibras. Isso faz sentido ou não? Não, o OTG não vai trabalhar. Na realidade, você vai fazer um aquecimento. Na realidade, Alongamento dinâmico, né? Você faz o treino de Mas nada alongamento que, dinâmico. sei lá, tive uma lesão de bíceps, tive um rompimento de bíceps porque eu não fiz um alongamento antes. Isso não tem nada a ver. Não, ele já era encurtado. Ele já estava encurtado. E provavelmente já estava com aquele músculo saturado ou doente, né? Isso. Porque para você romper um bíceps, acredito que não seja. É a falta do descanso também, né? Acha que é muito exercício. Exato. Não, e foi o que ele falou. Por exemplo, dependendo da especificidade do esporte, por exemplo, se você pega a seleção chinesa de ginástica olímpica, porque assim, o alongamento você existe... né? Exatamente. Óbvio. Não, e outra coisa, você no alongamento existe a fase elástica e a fase plástica, ou seja, a fase elástica é aquela fase que eu chego lá, dou aquela alongadinha, não sei o quê. A fase plástica é onde você treina a musculatura para ela se tornar mais alongada. Então, por exemplo, você pega a seleção chinesa de ginástica olímpica, você pega o treinamento de flexibilidade deles, né? Os caras eles botam umas máquinas no meio do joelho delas para fazer, abrir, blá, blá. Mas por quê? Porque a especificidade do esporte ele exige que você tenha, né, essa característica, né? Mas para a população em comum, você vai para uma academia e você vai, entendeu? Eu acho que a função do alongamento de forma dinâmica, ele é muito mais benéfico pensando num aquecimento, ou seja, eu vou preparar o meu corpo, vou vascularizar essa região para eu poder ir para a minha parte principal do treino. Entendi. Ok, aí é legal. Aí você trabalha lá inicialmente liberação miofascial um pouquinho, mobilidade, alongamento dinâmico, aquecimento das musculaturas. Porque vinham uns mitos assim na internet, principalmente acho que com o TikTok, e eu via muito isso em treino de perna. Que quanto mais mobilidade de quadril, esse aquecimento você fazia, tinha assim, pessoas que faziam 20, 30 alongamentos antes de glúteo, de quadril, disso, de aquilo, que você crescia melhor a musculatura, que você desenvolvia um glúteo maior. Mas será que não é o que já era encurtado? Não, exato. O cara esses dias mesmo eu vi o Paulo Gentil, é um cara que... O Paulo Gentil, não sei se vocês seguem o Paulo Gentil, então. E aí ele critica muito os caras da área, principalmente esses caras que não têm muito estudo e são esses caras que vão na prática. E aí ele tava falando aí, um desses bodybuilders falou assim, porque eu aumentei a minha panturrilha 10 centímetros fazendo durante um ano, todos os dias, panturrilha durante 45 minutos. Aquele, porra, esses caras estão loucos, meu. Musculatura, a musculatura, ela tem ela tem hipertrofia no descanso, né? Quando você descansa que você consegue... Pô, o cara ele não dá... um dia de descanso, o cara ainda treina 40 dias todos os dias. E aí o cara falou que ele pegou isso da biografia do Arnold, porque o Arnold diz não sei o quê. Aí é o Arnold. Entendeu? É que nem aqueles exercícios que a pessoa faz, vocês já viram em academia, a biomecânica totalmente roubando. Exato. Mas é o Arnold, é naquela época que os caras não cuidavam. Era uma outra época, exato. Também como é que a genética do Arnold, o que ele tomava, o que ele fazia, entendeu? Agora você quer pegar isso, um vídeo que o Arnold... Um recorte, não, agora eu vou fazer. O Arnold desenvolveu o ombro dele por causa que ele fazia talvez... para. Você não tá fazendo nem o básico. É que nem depois, né? O alongamento depois. É um resfriamento. Aquela hora que você dá uma desacelerada. Não é com desempenho. Para ter um desempenho, né? É mais para você fazer... E aí aquele negócio, por isso que é importante você analisar o indivíduo de forma geral. Esse cara tá precisando alongar? Entendeu? E assim, e não é alongar, e alongar não quer dizer que ele vai prevenir lesão. Não, e se você tá alongando correto, né? Porque eu acredito que você fazer qualquer hiperextensão que você não tenha noção do que você tá fazendo, você pode fazer uma lesão. Pô, você pega mulheres que têm essa hiperextensão... A maioria estica o braço e vira, né? Pô, entendeu? Barreto, você viu o Barreto? Não. Ele faz assim com o cotovelo, cara, o cotovelo dele sobe ao contrário. Tem uma hiperextensão bizarra. Eu já perguntei se ele quebrou. Você já quebrou o braço? Não tem. Ele faz os dois braços aqui, o cotovelo dele virou o contrário. E aí eu entro de novo ele falando da especificidade, né? O ano passado acho que teve três atletas lá. Atletas não, são praticantes de jiu-jitsu que detonaram o bíceps. Porque provavelmente fazia um treino muito forte de musculação e a gente trabalha muito isometria.
Então já tava ali o tendão já machucado. Exato, sim, então, sim. Não foi estourou porque já tava lesão em cima de lesão. Né? Exatamente. Não, esses dias mesmo eu recebi numa avaliação lá do estúdio uma moça, ela tava com os filhos, entrou a família inteira lá para treinar. E aí eu falei, vamos marcar a avaliação a família toda. Foi ela, os 2 filhos e tal. Ela falou assim, você não acredita, eu tava jogando basquete com meus filhos, rompi o tendão de Aquiles. Tive que fazer fisioterapia. Eu falei assim, não, você não foi jogando basquete, isso aí já tava zoado, né? Porque o tendão de Aquiles é um tendão muito forte, né? Grosso e tal. Ela falou, foi 90% ele rompeu. Então, possivelmente, já devia... Então, essas lesões que aparecem, que são lesões grandes, né? Um rompimento de um tendão de Aquiles, o cara estourar o bíceps, é porque ali já tinha algumas lesões, já estava instalado. Por exemplo, um tendão de Aquiles. Cara, essa mulher já não está sentindo dor há muito tempo? Então, ela vinha do quadro de fascite plantar. Entendeu? Ela já estava assim, não, eu já estava vindo de fascite plantar há 2 meses, o pé no chão. Eu falei, então isso já estava caracterizando. Já era uma coisa que... Com certeza, sem dúvida. O nosso corpo avisa, entendeu? Para tudo. O nosso corpo, ele vai avisando, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá funcionando. Né? Só que a gente trata, é aquele negócio, a gente vai tratar o problema, a gente não trata a causa. E aí, quando a gente vai perceber, aí já é tarde demais, entendeu? Exatamente. Helder, como é que nasceu a Fisiocardio? Da onde que surgiu a ideia? Como que você resolveu Esse nome, montar? né? Fisiocardio. Exato. Pô, fisiocardio, não sou cardiologista. Então, a história já entra na história lá de quando eu entrei na fisioterapia. E aí, quando eu formei em 2004. 2004, né? Você falou. Não, 2004 eu abri empresa. Então, eu formei em 2002. Você abriu a empresa em 2004? Então, em 2002, eu saí da faculdade e fui morar em São Paulo. Então, eu fiquei 1 ano lá, um esquema de residência lá na Unifesp, que era clínica médica. Então, clínica médica, a gente fazia todas as áreas da fisioterapia no hospital, morava lá. Eram 3.600 horas em 1 ano. Coisa pra caramba. Eu Trabalhou morava. bastante, né? Não tinha feriado, não tinha nada. E lá tinha um setor de cardiologia. E o professor Gerson, hoje está em Brasília, estava na universidade lá de Miami. Cara, eu gostei demais. O cara fazendo pós-operatório de cirurgia cardíaca, e tinha um ambulatório. Eu falei, cara, isso aqui é pra Isso aqui mim. é legal. E lá em São Paulo, aí eu te falo que Santos ainda tem muito a crescer. São Paulo era assim, o cara fez a cirurgia cardíaca, a prescrição é assim, medicação, nutrição, fisioterapia 3 meses e retorna, reabilitação. Porque a reabilitação cardíaca tem as 4 fases. Fase 1, intra-hospitalar. Fase 2 é a fase que precisa de gente junto, que seria na parte do ambulatorial, né? Já dentro do hospitalar, no UTI, dentro do hospital, na físio e depois educação física. Então, fase 4, não supervisionado. E o cara fazia tudo isso lá? Não, ele fazia tudo. Fazia essa fase e alta. Cara, eu falei, sensacional. Aí eu, vou fazer isso aí. Aí me formei, já entrei no mestrado lá em cardiologia, lá na Unifesp. Falei, eu vou abrir um negócio desse em Santos. E meu pai sempre foi muito humilde. Meu pai era portuário. E eu lembro que tinha a Feira Fitness, era no Sesc. Ah, verdade, Tinha Fitness Brasil. Eu sei que meu pai apareceu no último dia lá comigo. Vamos ali na feira? Cara, aí tinha um stand da Reebok. Eu falei, quanto é essa esteira? O cara não quer levar o último dia, né? Sempre o último dia é o dia da xepa, né? Eu falei, não, é tanto. Então pode deixar aí que eu vou levar. E essa esteira eu tenho até hoje. Olha só. Então, foi o meu pontapé inicial. E meu pai sempre falava que todo profissional de saúde tem que ter seu negócio. Com 4º ano de estudo. Então, eu sempre falo dele porque ele foi um comecinho ali pra gente que... E aí, vai abrir um serviço. Já trabalhava no hospital. Já tenho experiência. Dentro do hospital, triava o paciente. Cara, aí chegava, tinha um paciente. Hoje a gente tem Instagram, tem internet, tem tráfego pago. Sim. Cara, consultório... Mas era boca a boca, né? Mas é meio que... E eu batia ponto. Na minha cabeça, né? Eu tenho que estar aqui. Se alguém bater na porta, eu não tô, e aí? Cara, eu ficava 8 horas da manhã, 9, 10. Dormia. Na época tinha jornal, lia jornal, nada. Sofri bastante, né? Todo começo é difícil, né? Isso. E aí a gente começou a perceber que é culturalmente diferente a Santos. A gente começou a ver que os cardiologistas operavam e falavam assim, vai andar na praia, sem prescrição. É bom fazer caminhada, é bom genérico. O cara ele não tinha uma orientação onde ele encaminhava diretamente para alguém. Mesmo sabendo o que você fazia, né? E assim, eu trabalhei numa empresa de medicina cardiovascular durante 8 anos. Trabalhei dentro de um hospital que eu dava aula durante 7 anos. Então assim, não tinha muito contato. Então,
sei lá, de 40 cardiologistas que eu conhecia, nenhum me mandava. Olha só. Aí eu comecei a pivotar. Falei, cara, tô aqui, um ortopedista na frente. Cara, vamos começar. Então aí começou a Fisiocardio. Então o nome ficou. Hoje ainda sou responsável por algumas avaliações que. Mas não tem praticamente nada a ver com cardiologia. Não. Então, só o nome. Aí ficou Fisiocardio. Então não foi um sofrimento, mas o nome ficou. Dá até para você fazer um rebranding aí, se você quiser, né? Dá para fazer. E a gente até... E assim, eu comecei a ver que é a cultura brasileira. Esse amigo meu, que era o meu professor, que é o Gerson, a gente se encontrou ano passado num congresso e eu falei, pô, Gerson, você tá com os caras aí, os tops, os caras opera aí. Pô, uma cirurgia cardíaca, os caras fazem particular, 150 mil, 100 mil. Pô, ele tá com os cabeças. Sim. Cara, Helder, os caras não me mandam. Aí eu falei, então é cultural brasileiro. Sim. Mas porque como eu estava em um centro de pesquisa, eu acho que a coisa rodava melhor. O professor. Sim. Com certeza. Mostrando. Sim. É diferente. Até porque isso para eles também é resultado, né? Isso para eles também é estudo, é dado, né? Então, agora comercialmente a coisa muda. Isso. Então, virou a Fisiocardio, mas é uma cultura brasileira que não vira. Né? Hoje o pneumologista ainda acerta, porque o pneumologista sabe se o paciente não melhorar, volta para a mão dele, leva para o hospital. Agora o cardio é muito genérico, né? Mas graças a Deus aí a gente foi trilhando, né? Dali eu fui para a parte acadêmica, dei aula há muito tempo, aí fui para o lado mesmo de docência e o meu sócio, que é o meu irmão fisioterapeuta, na parte de hospital. Então a gente se completa, assim. Aí chegou um ponto da nossa vida que, assim, ou vai ou racha. Aí a gente saiu de tudo que a gente trabalhava e a gente foi só para ficar na gestão das empresas. Como é que foi esse passo? Porque, assim, quando a gente sai da faculdade, Helder, né? Acredito que todo mundo, ninguém tem... Lógico, tem algumas pessoas que têm uma veia mais empreendedora, né? Já tem aquele caixa, às vezes, da família, tudo. Mas pra gente começar literalmente do zero a empreender, você fala, eu tenho minha clínica, eu tenho minha empresa, o começo é muito sofrido. A gente não tem noção de contabilidade, de imposto, do que investir, de quanto cobrar. Aonde que foi essa mudança? Onde você viu que você falou, cara, eu preciso reinventar o meu negócio? Como que foi isso pra você? É sempre na dor, né? Hoje quem tá, depois de um tempo, sempre vem na dor. Então, a gente tava lá, abriu, sem noção nenhuma. E aí você falou de contabilidade. Cara, onde é que eu vou achar uma contabilidade para abrir o CNPJ? Cara, te manda um prédio. Falei, cara, peguei essa contabilidade do prédio. Vamos pegar essa daqui. Tá bom. Depois de 10 anos eu fui... Que foi a virada da chave, que eu saí do operacional e fui para gestão. Aí eu mudei uma contabilidade para fazer uma consultoria. Eu tinha, sei lá, mas na época, sei lá, falando 10 anos atrás, quase 60 mil reais de dívida com a Receita Federal. E nem sabia. Não sabia, porque o contador era bonzinho. Então... Eu pagava as DARFs e o que era devido ele não colocava. Olha só. Porque ele era bonzinho, ele queria que eu pagasse pouco. E aí... E você deixava porque deixava na porque cabeça sabia. você confiava igual no trabalho você dele, passar né? um exercício errado, eu tô confiando em você. Exato. Ou como passar uma prescrição errada de alguma alimentação. E aí foi a virada que eu precisei. Então a gente agora hoje tem uma empresa que tem... contador, tem jurídico, tem tudo. Tem faturista, tem a parte de logística, que são os motoboys que levam toda a papelada. Então, hoje a gente consegue. Mas, hoje as pessoas têm informações, né? Então, hoje eu ajudo muito quem está começando. Quanto investir? Eu falei, gente, você não precisa de muito, né? Por exemplo, contabilidade, a fisioterapia. O cara começa a ganhar bem... e fica passando nota fiscal do CPF, pagando 27% de imposto. Falei, cara, por que você não abre empresa? Porque tem que pagar o contador. A cabeça é tão pequena. Mas o percentual diminui, né? Tudo muda. Pô, vai para 6%. No simples. Mas essa é a visão, né? Porque a gente vê muitas pessoas com o próprio negócio, só que assim, às vezes você vê que dá uma evoluída ou a pessoa não estagna. Então, a gente não tem esse conhecimento na faculdade, né? Ninguém fala sobre... A gente vai na dor, apanhando, quando você tá quase falindo, você fala, cara, peraí, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Então, hoje, na verdade, você tá mais na gestão das tuas empresas do que atuando como físio. Isso. Hoje, a única coisa que eu faço mesmo são as avaliações
de respiratórias, e aí eu faço a triagem. Então, desses pacientes que vêm, eu faço todos os testes musculares. Hoje tem você que treina, né, faz exercício de desempenho, avaliação de força muscular e respiratória. Então, a gente faz essa prescrição do Power Briefing, que é um equipamento que é utilizado, e a pessoa faz o treinamento em casa. Tá? Isso melhora a diminuição da fadiga, foi feito inicialmente por triatlon. Hoje, todos os esportes fazem, inclusive até o time Brasil, né, tava na Olimpíada utilizando. Então, e aí eu faço a triagem. Por quê? Como você falou, é aquele físico que está aprendendo. Não. Eu fiz a avaliação, é um paciente de baixo risco, ele não vai ficar com a equipe de físico, ele vai para o estúdio, vai fazer com o personal. Sim. Muito melhor para o paciente. Sim. Diminui. Eu podia ficar aprendendo 1 para 1 na fisioterapia, mas não, vai lá para o estúdio, você não precisa. E é isso, eu acho que a pessoa tem que se colocar no lugar, às vezes, do paciente também. Eu coloco muito no lugar dos pacientes. Se fosse minha mãe, é sempre isso. Se fosse minha mãe, gostaria que fosse enganada? Não. Então, vamos fazer o correto. Mas tem duas coisas, na verdade, que a gente não aprende na faculdade, nos cursos, né? Que eu acho que, até pela questão do modelo mais antiquado e também do trabalho técnico que cada profissional da área de saúde desenvolve, antigamente, que existia muito e que hoje não existe tanto, na verdade que existe mais hoje, que é a parte do empreendedorismo, do cara abrir o consultório dele, do cara abrir a clínica, do cara abrir a academia, que é a questão de gestão e educação financeira, né? Então são duas coisas que, na minha concepção, precisariam urgentemente ser colocadas na grade curricular de qualquer curso, eu acho, de qualquer área, na verdade. Da área da saúde, ok. A gente já deveria de aprender. Exato, principalmente educação financeira, né? Então, eu acho que essas duas áreas, para quem está abrindo um negócio, para quem quer abrir... E aí, você, a partir do momento que você tem a segurança das informações que você tem, você acaba se sentindo mais seguro para abrir o seu negócio e você se sente mais capacitado também para lidar com isso. Porque muitas pessoas, elas não avançam nos seus projetos pessoais, profissionais, porque elas têm medo de fazer coisa errada. Exatamente. Elas têm medo de, talvez, elas não conseguirem dar conta de tudo, porque quando você começa meio no operacional, meio na gestão, ou você começa um pouco no operacional, e aí você, aos poucos, vai sendo operacional para ir para a gestão. Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui operacional. Fui treinador durante praticamente 12, 13 anos. Saí da operação a questão de, de 6 anos atrás, mais ou menos, 7 anos atrás. Mas para eu poder lidar com os desafios de uma empresa, hoje a gente tem 30 colaboradores. A gente tem praticamente quase 400 alunos. É muita coisa para você gerenciar. Então, assim, para isso eu tive que meio que me internar no Sebrae, porque tudo que eu não tinha de conhecimento lá atrás para eu poder estar nesse lado hoje que eu tive que buscar as informações. Então, curso de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de processo, Empretec, curso de não sei o quê, desenvolvimento... se você não faz isso, como é que você vai conseguir gerenciar? Não tem como, o teu negócio vai pro brejo. E aquele negócio, você troca o pneu do carro em movimento, entendeu? E aí você falou da educação da escola, né? Eu dei aula em faculdades e eu dava aula de administração. Mas a grade era muito travada. Eu tinha que falar de Ford, que tem a ver com linha de produção, Fayol, eu tinha que falar de Kaizen. Ele é um pouco de tudo, né? Ele deu aula de administração, ele é físio, ele é empreendedor. Não, eu dei aula. TI. Porra! Na época que eu dei aula, na fundação... Quando ele era novo, eu lembro que ele era o garçom do bar, então ele servia a bebida pra galera. Se tinha o garçom, ele ia lá na gaita, tocava forró. Não, porque assim, eu era muito do, assim, você topa? Topo. Então na faculdade era assim, eu dava aula só na fisioterapia. Aí aí tinha um curso de medicina, abriu uma matéria chamada Técnicas, não sei o que lá, da saúde. Ah, você topa? Era levar os alunos do primeiro e segundo ano, fazer o BLS. Eu tinha o BLS, eu dava o treinamento do BLS, usava o DE, aquelas coisas. Aí eu falei, mas não quero só isso, não. Quero levar os caras lá na UTI. Porque eu tinha conhecimento de UTI e fazia a propedêutica, né? A propedêutica, aquela avaliação na beira do leito. Sim. Vascular, neurológica, tudo. Vascular. E aí eu levava os alunos da medicina lá, porque eu tinha uma boa relação no hospital, lá no Guilherme Álvaro. Então, assim... A gente tinha essa liberdade, eu levava. Eu era aquele professor, sabe? Tem um professor 40 horas, que é o professor que trabalha 20 pesquisa, que só ganha para TCC. Eu era 40 horas porque eu trabalhava 40 horas. Foi o que você falou.
Era de manhã fisioterapia, de tarde medicina, à noite na radiologia. Ah, você pode dar uma aula de análise radiológica? Posso. Posso, tô aqui. Vou lá estudar. E aí a administração era travada, porque tem que dar o que está na ementa. Esse é o problema, a ementa do MEC. Exato. E eu não podia falar do que eu vivia nas empresas. Que é totalmente E que diferente, isso né? não forma ninguém do empreendedor. Nada. Isso não te ensina nada. E aí eu vou mais além. Os professores que davam aula pra gente, na minha época da faculdade, nunca tiveram empresa. Exato. E aí como é que ele vai Como é passar? que você passa? Não, então, exato. Pior ainda, cara. O cara que tá na prática ali no dia a dia, né? E traz isso só pra teoria. Não ensina nada. Não Essa funciona. que é a real. Então, por exemplo, aconteceu faz pouco tempo que a gente fez. A gente tinha uma empresa do Simples Nacional que já estava estourando a 25% de imposto. No Simples. Falei, tem como a gente fazer um segundo CNPJ? Tem. A gente dividiu a receita, uma eu fiquei com 6%, a outra foi para 13%. Pô, 19%. Exatamente. É. Mas isso é o quê? É um Conhecimento. Fui buscar, porque, sabe, imagina, eu já estava Sim. pagando como uma pessoa física. Tava aqui, ó. Você fala como, né? Tá é alguma doido? coisa que dá pra fazer. E aí sabendo que, imagina esse valor ali, se eu pudesse reverter para a equipe. Exato. Eu sempre penso nisso quando eu pago o Sim. DARF. Sim, exatamente. Você fala, cara, é um imposto que você paga que você podia estar revertendo em benefício para o teu colaborador Investindo ou mais. investindo na estrutura mais. da tua clínica, do consultório, sei lá, até em curso, né? Sim. Em conhecimento, né? Então, empreender hoje, a gente é super-herói, né? Tem que fazer de tudo. Vai dando aquela- E aí, final do ano, a loucura, né? Da distribuição de lucro. Cara, tem que distribuir o lucro, fazer a ata, porque senão vai ter que pagar os dividendos. E a gente se virou. Dia 30 eu tava que nem louco lá. Mas que lucro. Que lucro. Tem lucro, gente? Como assim? E o mais... Aonde? E o mais engraçado é a contadora falar, você tem lucro dessa empresa e tá devendo para outra, porque eu Você tenho fala, dois "Oi?" CNPJs. Aí você empatou uma empresa com a outra. Aí ela, não, você tem que transferir tanto para outra. Eu falei, mas se eu transferir, como é que vai ficar o caixa para janeiro? Ela, não, agora tem que fazer tudo. E É assim, uma loucura, né? É uma por isso que tem que ter uma empresa boa. Sim. Uma contabilidade boa. Sim, sim, Não um sim. contador bonzinho. Contador bonzinho... Exatamente. Tem que fazer o que tem que ser feito, né? Helder, fala um pouquinho aí sobre a sua startup. O que então. ela é, como que ela funciona. Quando de que onde surgiu? Então aí a gente volta para informática, né? Tava lá no processamento de dados em 97 e eu volto para tecnologia. Então assim, a dor que eu tive foi o quê? Primeiro o propósito da Nive foi assim, o meu pai teve ela meados de 90 antes da pandemia, né? 2019, 19. antes da pandemia. E assim, essa doença do pé era neuromuscular degenerativa e não tinha cura. Em média, tem pessoas que demoram 10 anos, ele morreu em 1 ano e meio. Olha só. Só que assim, a gente começou a levar ele em centros de reabilitação, né? O Luci Montoro é referência no Brasil. Sim. E aí, como é que funcionava no Luci? Eu levava ele 8 horas da manhã, ficava lá parado. Aí entrava numa sala de triagem para verificar sinais vitais. Depois passava na psicóloga, depois passava na TO, depois passava na físio. Ele voltava meio-dia, pior. Eu percebia. Mais estressado, mais ansioso para voltar. Eu falei, cara, isso não tá certo. Eu falei, não, vamos fazer tudo em casa. Aí, fisioterapeuta, a gente viu que, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, você tá com o pé lá, com deformidade. Adianta eu colocar um negócio duro para manter? Eu falei, não, meu pai não vai andar mais, então tira isso, vamos dar conforto. Exato. À noite, ele começou a chegar na fase que ele não tinha mais, conseguia respirar sem o respirador. A musculatura dele já estava fraca. Porque na ela é assim, a placa motora ela vai tirando a junção da placa motora. Então, o neurônio não se comunica mais em toda a musculatura. Então, o último movimento dele era dos olhos. E a consciência normal. E aí, ele teve uma crise que eu lembro que, assim, isso eu acho que eu nunca vi acontecer nem no hospital. A saturação, a curva da saturação é assim, quando eu tenho mais ou menos a saturação em 90%, lembra a curva da época da pandemia? Você está, em média, com 80 milímetros de mercúrio de oxigênio. E o normal nosso é entre 80 e 100. Então, só que é uma curva exponencial. Era assim, o ombro da curva aqui é 90. Quando vai para 88... A oxigenação está em 60, 50. E aí, teve uma crise que meu pai teve, que eu estava no interior. Ele estava super bem, ele estava no interior. Fui para o interior, estava meses sem ir. E aí, me ligaram.
teu pai tá em crise. Falei, cara, O que eu faço, né? o que eu faço? Chama o fisioterapeuta do home care. Aí vem. Não sabe ventilar. Caralho. E assim, um paciente neuromuscular é um paciente que não precisa de força, ele precisa de volume. Ele não tem volume, ele não tem expansão. Sim, sim. E a pessoa não sabe que tem que regular dessa forma. Ele regula igual no hospital, com volume pequeno, para não estourar o pulmão. E aí eu conheci uma pessoa que era da neuromuscular, a Brela era de Santos, assim, nas conexões a gente acertou. E nisso eu comecei a ver que ele precisava de um cuidado em casa. Então, eu dormia do lado dele, meu irmão, a gente se dividia nas fases ruins. Ele só precisou internar 2 vezes. Uma vez que foi quando ele fez a cirurgia da GTT, e a segunda foi quando ele já estava na fase final, que ele já não tinha mais força nenhuma muscular, e ali, assim, dali não saía. Então, vamos pensar, de 1 ano e meio, tudo foi em casa. Eu sentia que ele já estava começando a ficar diferente. O Carlão você conhece, né, da Cela Mater? Ligava pro Carlão. Conheço. O Carlão, pode mandar um laboratório aqui? Aí pra já, o laboratório colhia. Mandava o exame do Dr. Joseph, que era o neuro dele. Tudo em casa. Então, a gente viu que é isso que funciona. Porque o cara, a pessoa, ela tá no conforto da casa dela, ela não vai para um ambiente externo onde, né, isso já gera uma certa ansiedade e a limitação física que ela tem no momento. Familiar, né? Você levar a pessoa... Eu lembro dos olhos do meu pai, quando ele viu o torpedo de oxigênio, que era assim, não se coloca oxigênio na ela, puro. Não pode. Inclusive, ia pro hospital, brigava com os caras, não pode. Porque aumenta, por causa dos radicais livres, aumenta a deterioração do neurônio. E eu lembro que ele teve uma crise à noite e a gente usava um torpedinho pequeno de emergência. Se precisasse usar o CPAP mais o oxigênio, era o que melhorava a saturação. E nesse dia acabou, que era um torpedinho pequeno de transporte. Aí, cara, onde é que arrumou um torpedo 24 horas? Cara, Google. Tinha um cara, o cara falou, eu tenho, mas eu tenho um torpedo não sei quantos litros. Cara, quando chegou era o tamanho desse tripé. Era o tamanho dessa aqui, ó. Aí o cara ia girando, né? Era tão pesado. Aí meu pai deitado aqui, né? Aí quando ele olhou aquilo, cara... E falou, ferrou, né? Caraca, eu vou morrer. Eu lembro dos olhos dele, até hoje porque ele ainda tava contactuante. Eu falei, não, pai, vou deixar aqui atrás da porta, você não vai ver. Aí eu peguei uma extensão bem grande, escondi. E ali não é. Só que esse projeto tava guardado, né? A virada, vocês falam de virada. Quando é que vocês viraram a chave, né, para gestão? Foi quando eu tinha fiz uma consultoria com uma pessoa. Ela falou, Helder, semana que vem você tira essa como é que fala? A mesa. A gente nem tinha mesa na recepção, era só cadeira, só sofá. Ela falou, tira essa mesa e põe na recepção e põe uma secretária agora. Caramba. E essa pessoa, ela era muito ligada a startups. Né? Ela ia muitos anos Regatal, que é aqueles festivais de startup, e ela veio a falecer na pandemia. E ela falou, cara, por que você não monta alguma coisa, uma plataforma? Naquela época, em 2019. E aí eu falei, cara, não dá. Aí depois que ele faleceu, eu estava dentro de uma mentoria, e aí era uma coisa assim, pode começar do zero, exatamente isso. O que você tem, que você quer fazer, que você não fez ainda, Você quer tirar do papel. Tirar do papel. Aí tinha um cara lá que tinha dado a palestra, o cara era dentro da Eduz, estrategista digital. Eu falei, cara, você conhece alguém que faz programa, faz não sei o quê? Eu tenho uma ideia, será que dá? Ele, cara, dá. Até hoje o Edu tá com a gente. E aí ele foi o hub pra gente, trouxe programador, trouxe não sei o quê. E aí começou esse ramo. E qual é a NIVE? O que a NIVE faz hoje? Ela conecta o paciente ao fisioterapeuta para ser atendido em casa. Então, imagina um modelo do Uber para atendimento de fisioterapia. Então, você mora aqui em Santos, no Boqueirão. Você vai colocar Boqueirão lá, ou seu endereço. Vai aparecer todos os fisioterapeutas que atendem no Boqueirão e ali as especialidades. Drenagem linfática, ortopedia, respiratória, pélvica. O que eu quero, o serviço que eu quero, que eu preciso. Isso. Aí que você clica... compra o atendimento, o fisioterapeuta recebe a notificação, você aceita? Sim, pum, voltou. Tal dia o fisioterapeuta vem na sua casa. Então, prático. Simples assim, vamos dizer assim. Bem simples e a gente rodou o primeiro ano, né? O ano passado e agora a gente está na fase de subir para São Paulo. A ideia da tua startup é manter a fisioterapia.
Isso. Inicialmente, a gente tem que fazer muito bem o que a gente sabe fazer. Tá. Então, assim, ali é um SaaS, né? Então, eu posso abrir aquilo ali, eu quero colocar agora... E a adesão dos fisioterapeutas aí fazer o home care? Porque tem um certo preconceito, não tem, Então, Helder? aí vem essa segunda dor que a gente tira. Um dos propósitos é o atendimento do paciente, a dor do paciente. A segunda é a dor do fisioterapeuta. Por quê? Fisioterapeuta que atende em casa, muitas vezes ele usa como bico. Sim. E fisioterapia domiciliar não é bico. Então, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, porque hoje a gente tá com um grau de... A gente tá hoje pagando, acho que mais, sei lá, umas 200% mais que um home care paga. Né? Então, o home care hoje paga muito pouco. Sim. E aí a gente, vamos valorizar o profissional, ele dá um bom atendimento para quem tem necessidade, e aí eles vão entrando na plataforma e a gente faz agora o processo está seletivo, está rigoroso. E agora inverteu. Eu não estou precisando de você, agora você precisa de mim. Você que precisa de mim. E esse fisioterapeuta, por exemplo, eu tenho uma questão com a minha mãe, ela não gosta de ir até o local, se deslocar, então eu vou contratar isso na minha casa. O próprio fisioterapeuta que leva os equipamentos dele. Isso. A ideia é levar, assim, uma clínica dentro da sua casa. Legal. Então, por isso que a gente pivotou agora, na última fase, é isso. Eu quero um fisioterapeuta que leve uma clínica para casa do paciente. Principalmente em São Paulo. Imagina São Paulo. Eu estava conversando com uma amiga nossa, ela para dar uma volta no quarteirão é 40 minutos. Exato. Então, você está resolvendo um problema da dor, que você não precisa levar seu pai, né? No nosso caso, imagina. Sim. Tira da cadeira de roda, põe no carro. Coloca na cadeira de Tem que roda. ter o carro adaptado, tem que ter isso. Estaciona. Aí não sei o quê. Cara, você já perdeu, fora o tempo de deslocamento, a ansiedade. O estresse da pessoa, a ansiedade sua. Então, é o futuro, né? A gente, até dá um spoiler aqui, a gente já está expandindo para fora do país, né? Porque era um modelo X, a gente internacionalizou ele, então em qualquer língua que você tiver, em qualquer IP que você tiver, ele traduz para a língua que você está. Legal. Então, então a gente tem que mudar. E aí o processo a gente consegue reproduzir em qualquer lugar do mundo hoje. Então a ideia nossa não é ficar só aqui, é expandir o Brasil todo e depois fora. Fora vai começar antes do Brasil todo, porque a gente já tem sócios lá nos Estados Unidos. E aí, Qualquer, entre aspas, né, fisioterapeuta, por exemplo, eu sou um físio, eu tenho meu espaço, né, mas eu gostei da ideia, quero participar. perfeito. Por quê? Porque você vai ter seu dashboard e o seu dashboard você põe o horário que você quer. Então, eu tenho um horário livre terça, 2 horas da tarde. Eu consigo atender sempre às sextas-feiras, estou livre. Isso. Aí você deixa lá e a pessoa Isso. vai... Você alimenta seu dashboard. Então, é até uma segunda, né? Eu tenho um consultório de manhã e de tarde, eu vou atender no domicílio. É legal, porque de repente o paciente pode avaliar o fisioterapeuta, isso vai fazendo com que ele cresça dentro da plataforma também, né? Das avaliações. Tem a avaliação. Se ele começa a ser mal avaliado, já está dentro dos termos do contrato que ele já está fora. Ele já está fora. Sem falar, sem nada. Exato. Tá Já fora. está ali. É como se fosse um Uber, né? Um Uber é um pouco Sim. mais crítico, vamos dizer Sim, assim, né? sim, Que o Uber sim. caiu um pouco, talvez, aí a qualidade dele. Mas a ideia é exatamente essa, né? Você facilitar o encontro do paciente com a reabilitação, talvez, com a fisioterapia. Muito interessante. E é legal porque ele está expandindo, né? Então, por exemplo, né, a gente está pensando que a gente está aqui em Santos, mas se eu estou em São Paulo, eu consigo ter o mesmo atendimento. Isso. Né? A gente vai conseguir expandir isso. Às vezes para um familiar que está em São Exato. Paulo. Você consegue fazer essa... E aplicativo, você baixa no Isso. celular. Hoje ele está na web, né? Ele está na Tá. web, então é um site, tem um ícone, tem tudo. Então está na web, você clicou e já entra nele. Aí depois a gente vai passar para o aplicativo. Inclusive, fora do Brasil, eles utilizam até mais sites engraçados. Sites do que os próprios aplicativos. Então a gente tem que estudar cada região, cada lugar. E tá tendo uma boa adesão, Helder? Tá. Depois que a gente mudou, né, a estratégia, tá tendo boa adesão. E a gente pensa muito no que a gente fala de LTV, né? O cliente fica, depois compra de novo. Então, essa é a questão da continuidade. Pô, minha mãe melhorou. Eu quero agora fazer. E assim, como é que funciona? Ele compra créditos. Então, ele pode comprar um crédito, pode comprar 5 ou 10. Usou 5. Eu quero presentear uma drenagem linfática para minha esposa. Eu já estou com crédito, coloco ali, vai atender minha esposa. E vai lá. Gestante. Minha esposa teve em gestação, aquela fase do edema, aquelas pernas inchadas. O cara vai lá na tua casa. Chegar, vai com a maca lá, te atende. Legal.
Muito legal. Bom. Muito bom. Helder, pra gente fechar aqui, que infelizmente já acabou. Eu rapidinho. sempre acho que o pessoal rouba aqui o nosso tempo, mas eu não vou mais discutir isso, que eu já briguei muito. Hoje foi em cima, né? Hoje foi tá cravado, né? Por isso que eu olhei aqui e falei, eita, meu Deus, vamos lá. Helder, qual foi o maior erro que você acha que você cometeu? Seja na fisioterapia, seja como físio, seja como empreendedor. Qual o maior erro que você cometeu que você poderia deixar de destaque para as pessoas para talvez elas não cometessem esse erro? Fazer algo sem contrato. Eu acho que... Meu estúdio, resumindo, meu estúdio foi pivotado de um espaço de funcional que era dado por uma operadora de saúde, que ele falou, eu fiz sem contrato e faço o que com isso? Aí eu tive que fazer do limão a limonada. Então, eu aprendi. Não fazer as coisas no boca a boca, né? Ali. Assina, tá tudo certinho. Um hábito que mudou a sua vida. Acho que atividade física... Atividade física. Eu acho que a atividade física mudou minha vida. Hoje, eu acho que eu estou me cuidando muito mais hoje do que quando eu tinha 20 anos. Então, acho que assim, hoje eu consigo fazer 3 esportes, eu consigo cuidar da minha família. Fiz o exame esses dias, meu cortisol tá baixo, com um bebê de 4 meses. Então, como pode, né? Como pode. É então, difícil, né? Eu acho que a atividade física é bom para a cabeça, é bom para tudo. Um conselho para quem está começando agora. Na fisioterapia ou para quem começar qualquer coisa? Para empreender, para sair do zero. Comece e continue, né? Porque o problema na dificuldade a pessoa já larga. Então, assim, tem uma frase que o professor lá do Jiu-Jitsu fala assim, apenas continue. Continue a nadar, né? A famosa frase do Procurando Nemo. Porque se a gente não continua, a coisa não vai. Né? Não desistir, né? Teve a primeira dificuldade, a primeira queda. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que uma frase da Célia, né, da nossa, que era gestora, ela fala, foca na solução. Ficou na minha cabeça, porque tudo que acontece, todo dia a gente que empreende tem um pepino. Cara, não fica pensando no pepino, foca na solução. O que eu vou fazer para resolver? É isso. Porque os desafios eles vão aparecer todos os dias, né? Exato. E não é só na empresa, áreas, aí né? Em casa, no relacionamento, tudo. Você vai ter que resolver pepino o resto da tua vida. Viver é isso, né? E, Helder, pra gente fechar, o que é sucesso para você hoje? Sucesso é complexo, né? Sucesso eu acho que é você viver bem do que você imagina ser bem para você. Porque acho que sucesso a gente fala muito sucesso nos negócios. Tem gente que tem sucesso... Dinheiro. A gente fala muito que sucesso é atrelado ao dinheiro, né? Você vê aquelas famílias, às vezes, umas famílias simples lá do interior, ficar feliz. Cara, isso é sucesso para a pessoa. Então, eu acho que o sucesso é muito atrelado à felicidade, mas cada um tem sua felicidade. Então, eu acho que é isso. O que seja bom para você. Isso é o sucesso. Continuador, né? Tem mais alguma pergunta, Thiagão? Não, acho que era isso. Acho que é legal a gente trazer aí o Helder, né? Principalmente para a gente poder entender esse lado da fisioterapia. Eu acho que a fisioterapia, como eu falei no início, a fisioterapia, eu acho que, de certo modo, para nós não, mas para muitas pessoas é mal compreendida e mal entendida no sentido de, tipo, quais são os benefícios que ela pode me trazer, né? E eu acho que a gente trazer o Helder aqui, eu acho que é muito importante, não só para desmistificar essas coisas, mas também, principalmente, né? Eu tenho certeza aí que no nosso canal tem bastante fisioterapeuta assistindo também, que às vezes está naquela coisa de tipo, o que eu faço, para onde eu vou, que caminho que eu tomo. Eu acho que a fisioterapia, assim como a educação física, foi uma atividade que ela ampliou o leque profissional gigantemente, assim, muito, muito mesmo. Então, hoje você não tem mais só fisioterapia pós-operatório. Não, hoje você tem ramos enormes assim para trabalhar. Exato. Principalmente dentro da parte de performance, de esporte, né? Exato. Então, isso eu acho que é muito bacana. Então, foi muito bom trazer o Helder aí pra gente... E quebrar os mitos, né, da fisioterapia, porque tem, por exemplo, a minha mãe tem um problema sério no joelho, vive com dor.
Aí eu falo, vai fazer uma fisioterapia. Não, vou ir lá pra ficar tomando choquinho. Mas, não, Deus exatamente. do céu, fisioterapia não é só isso. Não, mas o bacana é que as gerações estão mudando. Exato. Então as pessoas estão criando cada vez mais consciência. Mas talvez a Nive sirva pra minha mãe. Porra, mãe, agora Sim, a gente tem... sim. Eu consigo pegar um físio que vem até aqui em casa pra fazer esse tratamento pra você. Você não precisa mais sair, gastar com Uber. Ai, tá calor, tá chovendo. Não, o cara vem até aqui em casa. Exato. Então, saber dessas novidades, principalmente pra quem tá começando do zero. Ai, eu tenho uma dor no joelho. Ai, eu tô com sobrepeso. Eu não vou fazer atividade física. Eu vou chegar no fisioterapeuta, o cara vai falar do meu sobrepeso. Vai falar, porque teu joelho vai ficar assim porque você tá gorda. Não, tem todo um tratamento, um encaminhamento que você pode fazer. Às vezes, se você tem vergonha de sair de casa, que às vezes acontece isso, o cara pode ir até a tua casa. Exatamente. Então, olha quanta coisa boa a gente divulgou aqui. Sim. Não é não? Não, a Veja mesmo, eu não sei se foi essa semana retrasada, que ele colocou na capa da Veja, a matéria era um senhor de uns 70 anos, inclusive estava com um remo na mão e tal, falando dos super idosos, ou seja, as pessoas elas estão vivendo cada vez mais e elas estão praticando esporte, elas estão entrando em modalidade esportiva. Eu vejo pelo estúdio, a gente tem idosos de 80, 90 anos de idade, eles estão retomando uma atividade social também, entendeu? Uma interação entre eles. Então, acho que isso é importante, sabe? A gente trazer também de ideia e de informação. Com certeza. Isso aí. Bom, cara... Parabéns aí pelo trabalho, pô, muito bacana receber. Eu falei parabéns pelo trabalho, né? Outro dia eu fui numa quinta série, né? Outro dia eu fui numa loja perguntar eu não tava transtornado, mas eu tinha, cara, sabe aquele final de dia que você trabalhou o dia inteiro, você tá numa loucura pilhado ali, era 7 horas da noite, teve numa loja. Aí o cara falou assim: oi, tudo bem? Meu nome eu não lembro, mas o meu nome é João, eu vou te atender, prazer. Aí eu falei assim, parabéns pra você também, João. Aí vai me falar, prazer, meu nome é Thiago, parabéns, mas a gente fala assim, parabéns pra você também. Eu cara também, ficou olhando pra minha cara. Um dia no restaurante, não sei o que, ela volte sempre. Eu falei, você também. Eu falei, mas você não volta, você já volta, sempre que você trabalha aqui. O cara começou a dar. Não, você tá às vezes tão bitolado nas coisas que você viaja na maionese, né? Vai no automático. É isso mesmo. Mas, cara, foi muito bacana te receber aqui. Foi leve, né? Foi suave, Exato. Eu acho que a ideia aqui do Pode Começar do Zero é a gente trazer os profissionais pra gente ter esse bate-papo leve. Eu acho que o nosso público que tá aí no canal é um público que realmente é carente de informação, não só da informação técnica que a gente tem para dar, mas se a gente também ficar de uma forma muito técnica aqui, também as pessoas... Fica chato, né? Esse bate-papo a galera vai escutando, vai entendendo, vai falando, nossa, que legal. E outra, você acaba identificando, às vezes, um familiar, um amigo que está precisando. Exato. E eu acho que é importante a gente trazer essa informação mais simplificada, mais fácil de ser entendida e principalmente que tenha uma utilidade, né? Então, cara, foi muito bacana te ter aqui. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer. Foi um prazerzão. Obrigadão por ter contado a história dele, que sirva de motivação para sem muita dúvida. gente. Exatamente. E quem quiser conhecer o trabalho do Helder, né? A gente vai deixar as redes sociais. O Helder também tem cursos, né, sobre empreendedorismo na área da saúde, é isso? Terapeutas a começarem. Nutricionistas também, que ele pode me ajudar muito bem aqui a empreender, porque tá meio difícil. Então o Helder também vai servir aqui para uma inspiração aqui para mim também. E é isso, galera. Acabou, né? É isso aí. Acabou, isso aí, ó. né? Não esquece de ativar o sininho, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem lançamento de episódio novo no canal. Então, se você está assistindo esse episódio aqui com a gente agora, é quinta-feira, 8 horas da noite. Exatamente. Né? E é isso, estamos na segunda temporada. A ideia é a gente trazer cada vez mais profissionais que possam agregar informação, conteúdo e ciência aí na sua vida e principalmente na sua saúde. Beleza? É isso, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Isso aí, galera. Valeu, obrigado.